Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero apresentar para vocês uma técnica de uma orelha iluminada que a gente faz a aplicação em 30 minutos. Então acompanhem aqui que a gente vai entregar para vocês o passo a passo e todos os segredos. Então, gente, o cabelo da Lê, ele tá na altura de um 4 barra e a gente hoje quer entregar para ela um cabelo doce de leite. A ideia é fazer mechas no contorno do cabelo dela com muita suavidade pra gente entregar muita luz, mas também não perder esse moreno da Lê. Então a ideia é manter o moreno e deixá-la muito iluminada. Então a minha indicação sempre é pra gente respeitar a divisão natural que a nossa cliente utiliza, que é bem o meio da cabeça normalmente, né? E eu gosto de dividir de orelha a orelha também. Então eu já começo a minha divisão dessa forma. Se vocês conseguirem observar, a Lê, ela fez uma coloração em casa e hoje ela tá com um crescimento de cabelo natural até na altura aqui de uns 4 dedos, e aqui ela tem um pouco de reflexo da coloração que ela utilizou em casa. Então a gente vai fazer essa correção de cor também no cabelo da Lê com a mecha que a gente vai estar realizando hoje. Eu vou fazer a divisão então ao meio e de orelha a orelha. Então, é uma divisão muito fácil que vocês vão conseguir reproduzir aí também. E a parte de trás, eu deixo o cabelo dela todo inteiro. Eu gosto de trabalhar com ele em zigue-zague. Então, a gente vai fazer já como se o nosso pente fosse um lápis, né? Então, a gente vem fazendo esse zigue-zague bem no contorno da cabeça da Lê, ó, circulando a cabeça da nossa cliente. Então, depois que você faz o zigue-zague no contorno do rosto da sua cliente, todo o contorno da cabeça da sua cliente, você pega o alto do zigue-zague, então são essas pontinhas do zigue-zague, e vem fazendo o nosso desfiado. Para você ter um desfiado bem bacana, sempre segure entre os dedos, para daí sim fazer o iriçado. Quando você iriça dessa forma, tu não marca nenhum cabelo. E aí a gente vai fazendo a aplicação do blonder sempre na diagonal para frente, porque a gente quer mais reflexo de luz no contorno da nossa cliente. Então é sempre trazendo esse cabelo para frente, tá, gente? Vou fazer essa aplicação de raiz à ponta e nunca, gente, em hipótese alguma, a gente encosta no couro cabeludo delas, tá? Porque se a gente encostar ali, a gente pode criar uma marca, criar uma mancha nesse cabelo. Então a gente vem fazendo essa aplicação com mais produtos. O cabelinho da Lê tava com um pouco mais de processo de química mesmo, de tinta. E aí nas pontas a gente não precisa saturar tanto de produto, porque ela já tava com uma ponta um pouquinho mais clara, tá, gente? Eu gosto bastante sempre de usar a minha mão como apoio e venho com o pente fazendo a dobra desse cabelo. Então com o pente eu consigo o auxílio de que esse produto ele não resbale no cabelo dela. Então isso também evita as manchas, né, gente? Traz pra perto, desfia. E aí, como eu fiz uma mecha mais grossa, eu gosto de costurar ela também, pra gente não descolorir toda essa mecha, pra gente ter transparência na hora de descolorir. Isso é bem importante também, que vocês enxerguem do outro lado da tua mecha, pra que a gente tenha essa mecha inteirinha descolorida, né? Porque quando a gente faz uma mecha muito grossa, a gente acaba não tendo essa descoloração muito parelha, né? Então é bem importante que vocês enxerguem sempre pro outro lado da mecha. Então a gente fez 2 mechas bem para lateral, gente, e a terceira mecha a gente fez bem no centro da cabeça. Novamente eu desço o cabelo da Lê já fazendo o zigue-zague, sempre respeitando o círculo da nossa cabeça, tá? A gente quer entregar para o cabelo da Lê um doce de leite, então ele é importantíssimo que a gente não passe do tempo da descoloração, tá, gente? Então o cabelo da Lê hoje, ele tá na altura aí de um 4. E eu preciso que ele chegue no máximo de altura aí de uns 6 para 7. Então depois que eu termino de fazer essa aplicação do descolorante, eu preciso ficar observando atentamente, né? Para quando eu chegar nesse fundo de clareamento do 7, eu já remover. Porque a ideia do dourado é que eu preciso ter reflexão de laranja ainda nesse cabelo. Então eu não posso tirar todo o laranja do cabelo da Lê. Eu preciso desse fundo laranjinha pra gente entregar para ela um doce de leite bem fiel.
Quando a gente faz a aplicação, é bem importante que a gente nunca utilize o pincel deitado. Quando a gente utiliza o pincel deitado, a gente marca o cabelo. Então, sempre vocês podem fazer a aplicação, principalmente próximo à raiz do cabelo, sempre com o pincel em pé, fazendo uns desenhos nesse cabelo para que a gente evite as marcas do fio, tá, gente? Então, a gente também entrega para nossa cliente um cabelo que vai crescer sem nada de marcação. Então a gente já está se encaminhando aqui, gente, para concluir a parte de trás do cabelo da Lê. Então a gente já fez a nossa última divisão no zigue-zague aqui em cima, e essa partezinha de cima eu gosto de isolar e deixar para mim juntar com a parte da frente, tá, gente? Então dessa mesma forma, como a gente veio fazendo lá desde baixo, a minha indicação, conforme vocês vão chegando para o alto da cabeça, é desfiar mais o cabelo. Então aqui, além de nós desfiarmos o cabelo, se vocês também quiserem brincar com a costura, vocês vão ver que o cabelo fica com mais naturalidade ainda, tá, gente? Então fica mais elegante, porque dentro do cabelo dela a gente criou pontos de luz que vão ter mais intensidade, e agora no alto da cabeça a gente vai fazer o zigue-zague, o desfiado e ainda a costura. Então a gente está misturando 3 técnicas de mecha para a gente entregar um cabelo bem personalizado para nossa cliente, tá? Agora a gente já vai fazer a parte da frente da Lê. Lembrando de que a gente quer esse contorno muito iluminado. Então, como a gente vai fazer essa divisão, gente? A gente já faz o zigue-zague na diagonal para frente, jogando esse cabelo para frente. Vocês podem observar que eu faço a divisão também já em zigue-zague, porque isso facilita bastante agora. E aí eu pego novamente a parte de baixo do meu zigue-zague, mantendo a costeleta da Lê escura, tá, gente? Então aqui a gente vai criar a sombra e em cima da costeleta escura a luz. Então aqui sempre trazendo o cabelo para frente na diagonal, lembrando que o jeito de segurar, essa é a melhor maneira, porque quando a gente segura dessa forma, a gente não consegue iriçar tão bem esse cabelo. Então segurando entre os dedos e aí sim levando o cabelo natural para cima, bem próximo à raiz dela, né? E aí a gente vem fazendo essa aplicação de raiz à ponta. Nunca encostando no couro cabeludo, sim, sempre somente nos fios. E lembrando, né, gente, do detalhe do nosso pincel, nunca deitado próximo, sempre ele em pé. Isso evita muitas marcas. Então na lateral, gente, a gente fez uma na diagonal para frente, a segunda também na diagonal para frente, e aí a terceira a gente acaba tendo esse desenho na cabeça da nossa cliente. Então aqui tu já vem fazendo o zigue-zague agora, pra gente desmanchar esse desenho ali. Então a gente pega o final do nosso zigue-zague ali e vem fazendo agora, sim, o cabelo mais respeitando o caimento natural desse cabelo mesmo. E toda a parte de lateral e topo da cabeça a gente vai costurar também, além de estar iriçando e fazendo a técnica de zigue-zague. Então aqui a gente está juntando 3 técnicas de mechas para a gente entregar um cabelo bem personalizado. Isso fideliza demais as clientes de vocês, porque o cabelo que vocês entregam é um cabelo totalmente livre de marca. A tua cliente não tem a necessidade de ter que retocar essa mecha com tanta frequência, então isso também é uma qualidade muito boa, porque a gente pode falar muito para nossa cliente na questão de saúde do cabelo dela, né? Porque a gente sabe o quanto hoje algumas clientes têm medo de descolorir o cabelo por danificar o fio. Mas quando a gente entrega um trabalho assim, com muita excelência, a gente pode dar tranquilidade para a cliente retocar esse cabelo de ano em ano e vai continuar um cabelo bem bonito e bem elegante. Lembrando de manter a costeleta dela escura, então assim, toda morena iluminada, castanha iluminado, vocês têm que lembrar de deixar o contorno um pouco mais natural do que iluminado. Porque quando a cliente de vocês amarrar o cabelo, ela não vai ter marca no cabelo dela. Então o contorno no rosto todo, ele precisa manter um pouquinho mais natural, tá, gente? Então a sombra, ela é muito importante para que a gente tenha esse reflexo da luz também, né?
Então a gente concluiu a parte das laterais, gente. A gente fez uma mecha na diagonal para frente, a segunda também, e depois tirando as quinas. Agora eu gosto sempre de juntar as laterais com aquele pedacinho que a gente deixou lá atrás, tá, gente? E o que que a gente vai fazer nessa parte do alto da nossa cliente? A gente vai criar um círculo em toda a cabeça dela. Então a gente vai vir já fazendo o zigue-zague agora, tirando exatamente as quinas. Então no meio de duas mechas eu preciso posicionar nossa terceira mecha, que vai sempre cair ali, ó. Então a gente já vem fazendo essa divisão aqui no alto da cabeça, ó. Olha que lindo que vai ficando. Então a gente vai sempre circulando em volta da cabeça da nossa cliente, tá? Então não existe uma regra de quantas mechas a gente precisa aplicar, porque isso vai depender muito da proporção da cabeça da nossa cliente, do tamanho da cabeça dela, né? Lembrando de que no alto da cabeça a gente quer muita naturalidade, então a gente faz o zigue-zague, a gente iriça esse cabelo e ainda também se desfia ele, tá? E aí a gente vem fazendo a aplicação do mais próximo da raiz possível. A franja, gente, eu gosto sempre de fazer pra frente mesmo, como a cliente vai utilizar. Eu sempre peço para minha cliente vir pertinho de mim, porque às vezes quando a cliente fica muito distante, fica mais difícil da gente conseguir essa precisão. Então sempre vocês podem pedir para a cliente vir e principalmente para ela baixar um pouquinho a cabeça também. Diferente da parte de trás, que a gente vinha fazendo um zigue-zague bem profundo, agora a gente vai fazer um zigue-zague bem pequenininho. Então é um zigue-zague bem pequenininho, tá? Porque a franja é a nossa cereja do bolo, né, gente? Então a gente não pode, em hipótese alguma, manchar ou deixar essa franja muito iluminada. Lembrando de que ela é uma morena iluminada. Então a gente traz essa franjinha pra frente e dá um leve iriçadinho ainda. Como o nosso papel ele é bem grande, a parte da franja da Lê tá um pouquinho mais curtinha, eu gosto sempre de dobrar esse papel em 3 vezes, para que a gente não deixe o papel no rosto da nossa cliente, tá, gente? Então pode, na parte aqui da franja, sempre dobrar um pouco mais o papel da cliente de vocês, para que fique aqui na testa, mas que não fique um papel lá na boca da nossa cliente, né? Na franja, eu sempre faço 2 mechinhas bem fininhas, uma na sequência da outra, ó. Então vocês podem observar que é um zigue-zague bem fininho, né? Não é nada muito grosso. E a gente faz 2, um na sequência do outro, pra gente ter uma franja levemente iluminada. Novamente eu venho desfiando esse cabelo. Agora a gente segura aqueles cabelinhos curtinhos ali pra gente não descolorir eles. E a gente vem fazendo a aplicação da pontinha e subindo. Nessa segunda mechinha a gente já não precisa subir tão próximo da raiz. A gente pode deixar realmente ela mais iluminada somente no comprimento dessa franja e não tão próximo da raiz. Porque a franja dela tá uma franja um pouquinho mais curta. Pra gente não ter esses intervalos grandes entre uma mecha e outra, eu gosto sempre de vir bem no meio dos meus intervalos. Então é com o zigue-zague mesmo, a gente vem e acaba fazendo uma mecha bem no contorno da onde a gente ainda não tinha mecha, tá, gente? A gente pode pegar só o alto desse zigue-zague, desfiar e vir fazendo a costura. Fez a costura e aí tu vem fazendo a aplicação. Quando eu termino a parte da franja, gente, eu continuo fazendo o cabelo da minha cliente sempre na diagonal para frente. Isso cria